Doutora Esli, semana passada por aqui, na história de relacionamentos saudáveis da família, me apareceu até um pouco espinho. Foi. Foi? Ficou a dica, né? Não seja porco espinho, né? Eu não vou ser, não. E eu não estou querendo ser, não. E aí? Você quer descobrir como é que você não será um pouco espinho? Como eu disse, volta um episódio anterior para você poder saber direitinho dessa dica impressionante que a doutora Esli falou. Aliás, inclusive, o episódio anterior é fantástico para você ouvir em família. Estou trazendo a dica novamente. Mas hoje, nesse dia que se chama hoje, tem uma história de aprovação e aceitação nos relacionamentos e tem também uma parte que é a ordenança, mas que é muito difícil. Que é da gente orar por aqueles que nos fazem mal nas questões relacionais. Doutora Esli, como é que equilibra tudo isso? Olha, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, né? Vamos lá, vamos pensar assim. Muitas vezes as pessoas dizem, o fulano fez tal, tal e tal coisa, eu não aceito, mas eu não aceito um negócio desses. E olha, aceitar não é a mesma coisa que aprovação, né? Muitas vezes, até os nossos filhos, nossas filhas, marido, mulher, amigas, amigos, fazem coisas que a gente fica pensando, meu Deus do céu, onde é que Como ela foi assim, né? Ai, a sua égua, meu Deus do céu, o que é isso que ela está inventando de fazer? Onde é que ela foi pisar na jaca deste tanto, sabe? Ou, às vezes, as pessoas abraçam crenças. Às vezes, na família, né? A gente sabe que nós estamos vivendo num mundo tão dividido que até, às vezes, assim, por questões políticas, questões religiosas, as famílias foram se dividindo, não se falam por coisas assim, desse nível. Então, a gente pode conviver, aprender, e eu acho que essa é a dica, a conviver com quem é diferente. Uhum. E isso significa aceitar que o outro é diferente. E que se o outro pensa diferente de mim, qual é o problema? Eu não sou obrigada a pensar igual. Eu também não sou obrigada a aprovar e aplaudir. Às vezes as pessoas fazem certas escolhas de vida, né? Que eu acho que vão fazer mal para ela. Mas eu não vou viver a vida das consequências das decisões dela. A não ser aquelas pessoas muito mais íntimas, né? Às vezes, assim, marido, mulher tomam certas decisões que, quem sabe, você vai acabar contaminam a colhendo vida, junto. né? E aí me impacta, né, as consequências, porque, assim, tem a ver diretamente comigo. Mas outras vezes as pessoas, assim, principalmente amizades, sabe? Pensam diferente, né? Agem de uma forma que eu não faria, mas Deus nos criou diferente de propósito, sabe? A variedade é plano de Deus. Pensa na variedade de animais, pensa na variedade de árvores, pensa na variedade de flores, né? A variedade de tudo que tem na vida, como Deus foi criativo e intencional, por que ele ia fazer todo mundo igual? A gente não é robô, a gente não sai de uma fábrica de robô, né? Sim. A gente não é clone de ninguém. Então, nem clone do Senhor Jesus Cristo, Deus não nos chama a ser, porque ele nos dá a possibilidade de escolher ser mais parecida com ele ou não, né? Então, nós não temos que ser clone de ninguém. Então, eu posso fazer as coisas de acordo com o que eu acho certo, e o outro tem que poder fazer as coisas, né, como acha certo. Agora, o mundo atual perdeu isso completamente, perdeu respeito pelo que é diferente, É uma completamente. imposição, né? Agora é assim, se você não pensa igual a mim, tchau. Ai, você lembra que a gente estava falando de fake news? Cancelo. Eu te cancelo. Junto com a cultura do fake news, veio o negócio do cancelo. Eu te Cancelamento. cancelo. Os cancelamentos. Não, o fulano não pensa assim como eu, pensa de uma forma muito diferente, eu não aprovo a forma que pensa, ou que vive, ou que faz, então eu cancelo e faço campanha, bullying, que é isso mesmo, ativismo para poder, sabe, fazer com que aquela Mais pessoa gente te cancelar.
Exatamente, te destrua, né? Sabe assim, vai te destruindo, vai, sabe, disseminando essa ideia de cancelação. Olha, você é uma porcaria se você aceitar a pessoa que faz isso, ou que pensa assim, ou que pensa assado. Então, nós perdemos. Meu marido, foi muito interessante, quando a gente casou, ele tinha uma expressão que dizia assim: olha, tem certas coisas em que a gente tem que concordar em discordar. É saudável até, né? É saudável. Agora, se eu só convivo com quem pensa igual a mim, o que que vai me desafiar a pensar de uma forma mais Nada. madura, né? É. Refletir sobre as minhas ideias, pensar diferente. Quem sabe tem soluções melhores, mas eu não estou exposta a isso, porque eu só convivo com gente, né, igualzinha a mim. Ai, não Todo adianta. mundo na mesma caixinha. Então, assim, aceitar não é aprovar. E eu acho que, assim, nós vivemos uma situação complicada, inclusive, com os filhos e filhas do nosso tempo atual, sabe? E eu estava lendo esses dias em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, sabe, o capítulo 4, em que diz assim, que nós precisamos orar para que os corações dos filhos se voltem para o coração, né, dos pais, e os corações dos pais se voltem para seus filhos. Porque da forma em que o inimigo está fazendo assim, semeando cisanhas, semeando destruição, semeando fofoca, semeando fake news, que a gente falou disso, né? Os nossos filhos também, às vezes, se revoltam contra nós. E hoje existe uma permissão cultural que não existia por tempo. É, A gente é. podia responder, mãe e pai. Meus Nem de pais, meus longe. avós, pensar, né, que a gente podia falar dessa forma, responder dessa forma para mãe e pai. Assim, era completamente fora da cultura social que a gente tinha. Hoje, não. Hoje fica até bonito. Não, minha mãe, meu pai, né, relacionamentos tóxicos, você não entrar nessa, né? Chega assim, rompem com mãe e pai. Não quero dizer que nunca é preciso romper com mãe e pai. Às vezes tem situações de mãe e pai tão doentios, tão destrutivos, que é Tem que preciso, romper, né? né, romper. Mas, assim, isso tem que ser exceção. E nós somos ensinados pela Bíblia que, na medida do possível, devemos viver em paz com todo mundo e não dever nada senão amor, né? E aí a gente chega naquela coisa de orar pelo que nos fazem mal. E, às vezes, quem nos faz mal está na família, está nas nossas amizades, ou nas nossas ex-amizades. E é muito fácil, especialmente quando é amiga ou amigo, ou até a pessoa da igreja, assim, não, vou mudar de igreja, né? Um dia desses, assim, até escutei um pastor dizendo assim, antigamente a gente falava de pecado, o pessoal se arrependia e mudava de conduta. Hoje a Olha, gente mundo de fala de igreja. pecado e as pessoas mudam de igreja, A loucura, é isso aí. porque não querem ouvir falar de arrependimento, de que talvez eu possa estar errada, que eu possa estar fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. Ixi, Então, a gente tem que pensar bem, sabe, em relação a isso. E a Bíblia é muito clara: vamos orar por quem nos faz mal. Às vezes a gente precisa orar pelos nossos filhos, as nossas filhas, porque nós sentimos que nos fazem mal. Quem sabe eu também preciso orar, né, e pedir perdão e arrepender-me, né, de coisas que eu fiz mal, como mãe, como pai, né, para os meus filhos. Às vezes eu preciso orar pelo um esposo, uma esposa, né, por familiares, por amizades. Olha, oração é de graça, mas é custoso, né? Não custa nada a gente orar, mas ele tem preço, porque significa investir tempo. Eu quero tanto que essa relação melhore, eu amo tanto essa pessoa, que eu quero que ela vá para o céu, eu quero tanto que essa pessoa possa ter melhores decisões, que eu vou investir tempo da minha vida em oração, de joelho, para ver se essa pessoa pode mudar, não porque eu queira que ela mude, porque a gente sabe que a gente não muda ninguém, a gente já falou disso, mas o Espírito Santo pode agir, né? E o Espírito Santo sempre faz aquilo que é melhor para mim e para a pessoa. E quem sabe o agir do Espírito Santo faz com que a pessoa possa cair em si, né? E abraçar um outro caminho, outras decisões, né? E eu já vi algumas coisas espantosas nesse sentido, espantosas.
de milagres, De mudanças assim, de mudança, milagrosas. porque oraram pelos seus filhos que lhe fizeram mal, por pessoas da família que lhe fizeram mal, amizades que lhe fizeram mal, ou às vezes até situações públicas, né? Às vezes tem gente que fala mal de uma pessoa sem nem conhecê-la, né? Tá, tanto dentro da igreja, nem sabe quem é o pastor, quem são os líderes, estão falando mal, e a gente precisa orar por essas pessoas, né? Ou às vezes, assim, por líderes governamentais, em situações assim. Então, nós somos ensinados que nós temos que orar por aquelas pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós, e que enquanto eles não, né, negarem a Bíblia, os princípios da Bíblia, a gente, inclusive, precisa obedecer assim, a autoridade legalmente constituída. Às vezes, assim, tem coisas que a gente paga um preço porque a gente não concorda, né? E esse preço, às vezes, até cancelamento, né, perseguição, né? Antigamente, e hoje em dia também, pessoas, inclusive, vão para a cadeia. Quem sabe, aqui na nossa parte do mundo não é tão comum, em outras partes do mundo, a pessoa, né, dá a vida, entrega a vida por discordar, por ser diferente, porque crê, né, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar por aqueles que fazem mal, né? Eu me lembro da Corrie ten Boom, eu termino com essa história. Ela uma vez encontrou um dos algozes, né, um dos guardas do campo de concentração de Auschwitz, onde ela viveu tanto tempo. E quando ela viu o homem, ela que uma mulher temente, uma mulher de oração, uma mulher, né, que Deus, sabe, trabalhou tão poderosamente através dela antes e depois, né, daquela experiência horrorosa, horrorosa, horrorosa. Quando ela viu, ela congelou. Ela congelou. Vocês não vou dar conta, não vou dar conta. Que ninguém é E, super-herói, né? e o Espírito Santo disse para ela, disse assim, você só precisa esticar a mão. E ele veio para ela para pedir perdão. Diz, olha, eu acho que eu estive lá, quem sabe, eu conheci Jesus depois daquilo, quem sabe eu fui uma das pessoas que fiz, mas eu vim aqui para te pedir perdão. E o Espírito Santo disse assim, estica a mão, estica a mão. E quando ela finalmente esticou a mão, né, deu a mão para saudá-lo, né, o amor de Deus encheu seu coração. Glória a Deus. Né? E ela conseguiu, naquele momento, né, soltar essa coisa horrível, né, que inimaginável, né? Porque eu acho que só Deus para nos fazer perdoar algo assim, sabe? Só a lembrança do que Jesus sofreu por nós, né, para a gente ter esse perdão, né? Como eu digo, pode até ser, né, gratuito, mas custou. Custou para ele. Mas custou E caro, não né? custou pouco, não, custou tudo. Né? Então, essas são as minhas dicas, Marcela. Eu acho que por aqui a gente já deu muita coisa assim, para as pessoas pensar. Tem muitas dicas mais, outras pessoas têm. Mas é aí que eu quero te pedir um favor. Para que você ore por nós. Vamos Que lá. diante de tudo que a gente falou ao longo dos... Foram 6 episódios falando sobre relacionamentos saudáveis. Se eu disse em algum deles, em algum momento, que eu nunca achei tão pertinente a gente falar sobre relacionamentos saudáveis, porque parece que é cada vez mais difícil, as pessoas parecem que elas estão perdendo a capacidade das relações mais simples, das menores do dia a dia, né? Parece, não sei. E aí você disse bem, Satanás está se aproveitando, porque ele está se aproveitando mesmo, né? E aí são tantos os desafios que você nos trouxe de uma maneira tão leve, tão doce, mas tão desafiadora, como de fato é a palavra de Deus. E aí eu te pedi para que você orasse por nós, né? Que isso envolve a todos nós, envolve a mim, envolve a você, envolve a quem está nos ouvindo. E é diariamente, é um desafio diário. Porque também é nas nossas relações que as pessoas verão o Cristo que habita em nós. Não é... Dentro das nossas igrejas é a cereja do bolo, é a celebração. Mas as pessoas verão a Cristo em nós, nos nossos relacionamentos. É em nós que elas estão procurando. Então, eu termino esses episódios dizendo: ore por nós, clame por nós, porque a gente precisa, de fato, revelar esse Cristo maravilhoso.
Eu acho que foi São Francisco de Assis que dizia assim: sempre pregue o evangelho. Quando necessário, fale. É isso aí. A nossa vida tem que pregar, né? E para isso a gente tem que parar as farpas do coração. Então vamos orar, porque é por aí que nós vamos arrumar as coisas, começar a arrumar as coisas. Senhor Deus, nós te agradecemos por essas oportunidades que temos de estarmos juntos também com os nossos ouvintes, né? Muitos dos que ouvem pela primeira vez e outros que estão ouvindo, né, de muitas vezes também. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do seu bálsamo em nossos corações, que o Senhor cure as nossas farpas. Não queremos ser por espinho, queremos poder realmente relacionarmos de uma forma boa, não, com as pessoas, especialmente da família. É verdade. Transforme os nossos corações em relação. Não tinha só. Sem problema. Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, quem sabe, em primeiro lugar, pela tecnologia que nos permite estarmos juntas e também juntas com os nossos ouvintes que estão, quem sabe, ouvindo a gente pela primeira vez e outros que têm nos ouvido muitas outras vezes também. Pedimos que o Senhor derrame do teu bálsamo em nossos corações. Amém. Que o Senhor esteja curando as nossas farpas, tirando dessas farpas os nossos corações, de Amém. forma que a gente possa realmente andar em santidade. Queremos amar as pessoas, queremos que as pessoas também nos amem, que nem sempre é possível, mas nossa obrigação é amá-las. Queremos orar pelos nossos familiares, Senhor. Muitos não te conhecem, quem sabe pela nossa vida poderão conhecê-lo. Outras pessoas estão feridas, quem sabe eu também, as pessoas também estão feridas, nossos ouvintes estão feridos. O teu bálsamo nos cura. Queremos abraçar essas dicas, Senhor, e muitas outras instruções mais Amém. que nos dá, para a gente poder andar em santidade, porque os nossos corações estão sendo curados. Não queremos ser porco-espinho, Senhor. Não queremos ser culpados de soltar fake news. Não queremos fofocar, não queremos murmurar, reclamar das pessoas. E nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Nos arrependemos das muitas vezes que nós já erramos, muitas vezes que nós já pecamos contra Ti, contra os próximos e contra nós mesmos também, Senhor. Ajuda-nos a amar as pessoas, e amar mais que tudo, Senhor, ao Senhor mesmo. Senhor, nesse momento também quero orar por aquelas pessoas que nos fazem mal. Essa é a oração difícil, mas eu fico nessa brecha, Senhor, orando por aquelas pessoas que têm nos feito mal, que nós possamos começar esse processo do perdão, começar a tomar a decisão, até de pedir que o Senhor nos abra o coração para podermos começar a perdoar. Que nós possamos estar orando por as pessoas que nos fazem mal. Oramos pelos nossos líderes, no governo, na igreja, as autoridades que o Senhor coloca sobre nós. Oramos por eles, que nós possamos ter um país em paz, que siga os teus caminhos, Senhor. Que nós possamos ter lares em paz, que sigam os teus caminhos. Que tenhamos igrejas em paz e que sigam os teus caminhos. E que o laço do amor seja realmente o que nos une. O amor, o perdão, tudo isso que o Senhor tem feito por nós, que possibilitou na vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor alcançou na vida de Jesus Cristo, na cruz. Tudo que Jesus possibilitou quando ele derramou seu sangue por nós. Obrigada, e essa aliança nova que nós temos, de perdão e de podermos ter a certeza da salvação, de ter paz no nosso coração, de podermos receber o príncipe da paz em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, abençoe os nossos ouvintes, dá a cada um aquilo que eles precisam, que elas precisam, que elas possam ser abençoadas, todas elas, todos eles, Senhor. E dá-nos sabedoria para a gente também continuar curando os nossos corações, de forma que a gente possa ter a sanidade que precisamos para andarmos em santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, semana que vem tem mais novos assuntos e mais cura para os nossos corações, que o que a gente deseja é viver em santidade. E sem sanidade, não há santidade, doutora Sli.
Vamos abraçar a vontade do Senhor, que é a forma melhor de viver em santidade. Ó, tem surpresa para a semana que vem, eu não te contei, não. Então já vou começar a contar os dias. Até semana que vem. Até lá, Marcela.